Sabe, às vezes um documento aparentemente simples pode mudar o rumo de tudo. Hoje a gente vai mergulhar em um desses casos. Uma carta escrita lá em 1966, que não só definiu a filosofia de Warren Buffett, mas também serviu de alicerce para uma das empresas mais bem-sucedidas da história, a Berkshire Hathaway. Essa é a grande questão, não é? No mundo de hoje, que é tão focado no resultado imediato, no próximo trimestre, essa pergunta nos força a parar e pensar no que realmente importa para construir algo que dure de verdade. E é aqui que a história fica interessante. A segunda carta que o Buffett escreveu para os acionistas não era só um relatório. Era, na verdade, uma declaração de independência. Uma forma de dizer para Wall Street inteira que ele ia seguir por um caminho completamente diferente, focado no longo prazo. E que projeto era esse? A carta deixou bem claro que a Berkshire Hathaway não seria uma empresa comum. A ideia era muito mais ousada. Transformá-la num veículo de alocação de capital, mas de forma totalmente racional. Parece simples, mas na época isso foi revolucionário. Em outras palavras, o recado do Buffett era claro. Esqueçam o barulho do dia a dia do mercado. O foco não seria em impressionar com relatórios anuais cheios de números bonitos, mas sim em construir uma base econômica forte, tijolo por tijolo, ano após ano. E essa ideia de construir nos leva direto para o primeiro pilar da carta. A obsessão do Buffett não era com o preço da ação, que sobe e desce todo dia, mas sim com o valor real, o valor de verdade da empresa. E a diferença é gritante. A maioria das empresas na época só queria uma coisa: crescer, ficar maior a qualquer custo. Já o Buffett, ele queria ficar melhor. O jogo dele não era crescer por crescer, era aumentar o valor fundamental do negócio, o tal do valor intrínseco. Mas, afinal, o que é esse tal de valor intrínseco? Pensa assim, é o valor real de uma empresa, com base no que ela tem e no que ela pode gerar de lucro no futuro. É um valor que não tem nada a ver com o humor do mercado num dia específico. Era essa a única métrica que realmente importava para ele. Com essa frase, o Buffett estava, na prática, gerenciando as expectativas. Ele estava avisando que, olha, o caminho teria altos e baixos, mas que os investidores deveriam julgar não era o resultado de um ano, e sim a qualidade e a lógica por trás das decisões que eram tomadas. E essa consistência nas decisões não era só sobre o que buscar, mas principalmente sobre o que evitar. Porque o Buffett não mudou apenas o objetivo, ele virou de cabeça para baixo a própria ideia do que é risco. Para muita gente, até hoje, risco é sinônimo de volatilidade. Se uma ação sobe e desce muito rápido, ela é vista como arriscada. É o que o mercado grita nos nossos ouvidos o tempo todo. Mas para o Buffett, isso era só ruído. O risco de verdade, o único que tirava o sono dele, era a possibilidade de perder o dinheiro investido para sempre. A volatilidade era só uma distração. O verdadeiro inimigo era a perda permanente. Então, como ele se protegia desse risco? A receita era simples, mas poderosa. Primeiro, só investir em negócios que ele entendia de verdade. Segundo, focar em empresas com finanças saudáveis. Terceiro, sempre comprar com uma margem de segurança, ou seja, um bom desconto. E por fim, o mais importante talvez, ignorar completamente as modinhas especulativas do momento. Só que a análise não parava nos números. A carta revelou outro ingrediente secreto e vital da filosofia dele: a importância gigantesca de quem está no comando do negócio. E essa é uma sacada genial. O Buffett entendeu muito cedo que o capital humano é tão ou mais valioso que o capital financeiro. Um negócio incrível nas mãos de gente incompetente pode virar pó. Já um negócio mediano, com uma gestão espetacular, pode se transformar em ouro. E ele tinha uma lista bem clara do que procurava. Pessoas que, obviamente, sabiam o que estavam fazendo, mas que também agiam com integridade e, crucial, que pensavam como donos do negócio, sempre colocando os interesses dos acionistas em primeiro lugar. Quando a gente junta todos esses princípios, o que começa a surgir é uma identidade corporativa totalmente única, que foi reforçada por uma clareza de visão e um compromisso quase religioso com a transparência. E essa talvez seja a mudança mais radical de todas. Buffett não enxergava seus acionistas como uma plateia, mas como verdadeiros sócios no negócio. Ele estava, na verdade, convidando-os para participar de uma jornada de longo prazo, lado a lado. E um pilar dessa sociedade era a promessa de uma transparência total. Buffett se comprometeu a falar abertamente sobre os acertos
e, talvez mais importante, sobre os erros. Naquela época, isso era algo raríssimo e se tornou uma das marcas registradas da Berkshire. No fim das contas, a carta serviu para cravar esses 4 pilares. Tomar decisões com a cabeça, não com o estômago. Manter o rumo, mesmo que todo mundo esteja indo na direção contrária. Saber esperar a bola certa para rebater. E, acima de tudo, ter um respeito profundo pelo dinheiro que foi confiado a ele. Essa é a identidade da Berkshire. E é por isso que essa carta foi tão genial. Ela não era só um manual de instruções, ela funcionava como um filtro. Ao mesmo tempo que atraía os investidores com a mesma cabeça de longo prazo, ela naturalmente afastava os especuladores, aqueles que queriam dinheiro rápido. E o Buffett foi direto ao ponto, sem rodeios. O recado era esse: se alguém estivesse procurando uma aposta rápida, um ganho fácil, a Berkshire definitivamente não era o lugar certo. Essa sinceridade total construiu uma das bases de acionistas mais leais que o mundo já viu. E tudo isso nos deixa com uma reflexão. Buffett ergueu o império com uma arma que parece quase esquecida hoje: a paciência. Num mundo de velocidade máxima, de disrupção constante, será que essa disciplina definida há mais de 50 anos ainda faz sentido? Será que a paciência ainda pode ser a estratégia mais poderosa de todas? Fica aí a pergunta.